Opa. Olá! Estamos começando mais um bate-papo Bichos Doidos. Eu sou a Rafaela, do coletivo Vivacidade. Aqui comigo está o Rafa Paquito, o Rafa Carvalho e o Rafa Mota, também do coletivo. E aí, galera? E hoje a gente vai entrevistar a maravilhosa Gleiciane Queiroz, lá da Sabiaguaba, mediadora de leitura, mãezona, do coletivo, integrante do coletivo Sabiá, ativista, essa mulher é uma potência, poetisa. E aí, vocês podem tanto deixar os comentários, deixar suas perguntas aqui, que a gente vai colocando aqui na tela para a Gleice, para a gente comentar, para a Gleice responder, não tem problema. E Gleice, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, eu sei que você tem uma surpresa aí para nós. Estou muito ansiosa e curiosa para saber qual é. Então, o espaço é seu. Sou Gleiciane Queiroz, 25 aninhos, moradora da Sabiaguaba, sou mãe solo, mediadora de leitura, articuladora comunitária e integrante do coletivo Sabiá. Só isso. Como mediadora de leitura, acho que eu não podia começar essa conversa sem antes mediar algo. E por gostar tanto de poesia, por que não mediar uma poesia? E eu trago para vocês um livro que me acompanhou nessa quarentena, que é o livro do Mário Quintana, Antologias Poéticas. A poesia dele é das utopias. E ela diz assim: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Das utopias. Vou botar só um adendo aqui, assim, para isso aí. Pequeno adendo. Oh, comédia. E Gleice, você já foi chamada de bicha doida ao longo da sua vida? Várias vezes. Como é que foi isso? Acho que desde a infância esse nomezinho foi me acompanhando. Mulher. Acho que para as pessoas, acho que por isso que eu trouxe essa poesia das utopias. Eu acho que as pessoas que acreditam na mudança, na transformação, nessa utopia que para muitos é utopia, é chamado de doido. Para topar mesmo transformar as coisas, são sendo doido, gente. É verdade. Gleice, uma coisa que eu achei sensacional que você falou, quando a gente estava conversando, foi uma frase que você falou, né? Sou quem sou porque nós somos. E aí você também trouxe muita questão da relação dos quilombolas, né, dentro da Sabiaguaba. E aí, como é que seria essa relação dentro da Sabiaguaba? Você e a Sabiaguaba, o que é que a gente poderia aprender dessa relação com a Sabiaguaba? Essa frase, sou quem sou porque somos todos nós, é mais ou menos o que rege o coletivo. O coletivo é basicamente isso. A gente o coletivo Sabiá. Isso, o coletivo Sabiá. Porque somos todos juntos, fazemos juntos, não tem alguém fazendo sozinho, a gente está sempre junto. E essa relação com o bairro é algo que eu trago desde muito novinha, esse cuidado com o bairro, essa ideia de trabalhar em comunidade, em viver em comunidade. Meus vizinhos aqui, então, como eu cheguei no bairro muito pequenininho, eu cheguei com 1 ano, então, todos meus vizinhos aqui, a vizinhança me viu crescer. Então, viu essa transformação da menina de 1 ano para a mulher que eu estou indo me tornando. Então, as coisas que a gente vem aprontando no bairro. Então, tem muito essa relação. Eu tenho muito essa lembrança ainda viva de uma tia que trabalhava num seminário e ela fazia distribuição de sopa aqui. Então, sempre tive muito essa relação de saber que eu podia contar com o meu vizinho. A gente cresceu com isso, sabendo que tinha com quem contar. Viver em comunidade, esse quilombo afetivo que a gente tem, e a gente vai levando para a vida. Eu não sei viver de outro jeito se não for dessa maneira, nessa comunidade. Perfeito. Ai, massa. Gleice, e assim, é muito poderosa nessa tua fala, porque quando a gente vai perceber assim na vida, realmente o que dá força pra gente são os nossos amigos, nossa comunidade, né? Assim, é o que dá a nossa segurança. Aí,
eu queria começar assim, perguntando o que tem por aí, assim, tu falou um monte de coisa assim na nossa conversa, né? Tu falou que, e aí eu queria que tu falasse por cima, se quiser aprofundar em alguma dessas coisas, assim, mas falou que tem biblioteca, tem trabalho de Natal com as crianças, e aí tem uma Roma, né? Aí fale um pouco mais assim, Tem mostrando a que a comunidade da Sabiaguaba é Boca da massa. Barra também, que é a comunidade tradicional, tem muita É, coisa, sabe, Aguaba. Sabiaguaba é um bairro bem complexo. Ele é um bairro pequeno e ao mesmo tempo bem grande, bem gigante, diverso. Dependendo do ponto da Sabiaguaba que você pegar, você vai ter uma área bem rural, que as pessoas ainda trabalham com horta, ainda criam animais. A gente possui duas periferias, duas favelas dentro do bairro. E também a gente tem a nossa comunidade tradicionalmente, a comunidade tradicional de pescadores e marisqueiras, que é lá da Boca da Barra. Essa divisãozinha no bairro, que é uma divisão até saudável por ser tão rico. Fora isso, a gente tem muita diversidade de fauna, flora. A gente possui aí os últimos 17% de dunas de Fortaleza, os últimos 2,3% de mata nativa. A gente ainda tem uma área preservada ainda, verde. A gente está nessa briga por continuar verde, mantendo verde verde. A gente não aceita nenhuma árvore a menos. só a Atualmente a gente mais, está com né? essa briga, assim, acho que é essa loucura mesmo de uma biblioteca acontecer no meio de uma periferia. Como o espaço da biblioteca é bem pequenininho, a gente leva as atividades para a rua. O coletivo Sabiá, a gente tem muito isso, ocupar a rua, porque a rua é nossa. Então, enquanto o poder público diz que segurança pública está dentro de casa, a gente diz que não. As pessoas têm que se segurar nas ruas também, ocupando as suas calçadas. A gente ocupa com cine debate, a gente ocupa com brincadeira, com leitura também. Eu tenho essa missão de seduzir essa criançada no mundo da leitura enquanto uma favela está acontecendo. Na calçada mesmo, enquanto está tudo acontecendo, eu estou ali com eles sentado numa calçada com livros e lendo para eles e compartilhando história e ouvindo história também. Viver na Sabiaguaba, acho que é muito isso, muito essa liberdade. A gente teve sempre muito essa liberdade no bairro de sempre conhecer como Sabiaguaba antes era só tinha uma entrada e uma saída, praticamente todo mundo se conhece. Então, depois foram se abrindo outras entradas para o bairro, outras saídas, que foram chegando gente nova no território. Mas praticamente todo mundo se conhece no bairro, se viram crescer, compartilharam infância, compartilharam histórias. E aí eu lembro de uma fala muito massa tua, que acho que foi a primeira vez que eu te vi, foi lá no Fordunas do ano passado, né? E eu lembro muito, eu achei tão legal uma frase que você falou que você estava no ônibus com a sua filha e era mostrando, filha, isso aqui é a duna da baleia, aqui é não sei o quê, aqui é não sei o quê, porque apesar de ser um ambiente natural, é um ambiente que tem história, né? A gente sempre tenta colocar essas duas coisas, assim, a natureza não tem história, quando na verdade tem, faz parte de uma comunidade. Porque eu fico pensando, por exemplo, a gente anda no Dionísio Torres, na Aldeota, qual é a história, né? Que aquele ambiente vai contar assim. É muito precário a nossa história. E quando você me falou, você contando a história do bairro a partir da natureza, eu achei muito poderoso, assim. Principalmente para as crianças, que são as primeiras que já sentem essa ruptura, né? Do urbano com o natural. Você lembra que nesse dia até uma moça me questionou, porque eu falei A para ela que era mulher, pelo amor de Deus. doloroso. Nesse dia eu fui questionada, porque eu falei que era doloroso explicar para as crianças a transformação do bairro. E aí ela veio me questionar por que era doloroso contar para a criança que as Ave coisas vão Maria. mudando. Aí eu fui Gleice, ô explicar para ela. vergonha. É Ô muito lindo vergonha. explicar para uma criança que uma duna mudou de lugar porque ela é uma duna móvel e foi com a força dos ventos e a maré e tudo está ligado. É lindo explicar para uma criança por que a folha cai, por que o marisco, por que o peixe dá a época. É lindo explicar as coisas naturais para a criança. É doloroso explicar para uma criança a transformação que acontece por causa da irresponsabilidade do homem nos territórios. Então, dói contar para uma criança o que o rio caminhou, porque teve uma construção de uma ponte que foi irresponsável. Dói contar para uma criança por que a família dela não pode mais pegar marisco, não pode mais pegar o que elas eram acostumadas a pegar no rio, por causa da construção irresponsável que vão chegando no território.
que ela não ia poder subir uma duna porque a galera queria envelopar a duna. Tipo, essas transformações vai doendo. A gente tinha 3 altos. Da minha casa para a praia, a gente levava 1 hora caminhando. E a gente fazia isso feliz, passando os altos. Quando a gente andava de ônibus, ficava todo mundo esperando o friozinho na barriga da descida maior que tinha. E aí hoje a gente tem uma pequenininha. Aí a minha filha, quando a gente está no ônibus, ela se ajeita para sentir o friozinho e fica, mãe, sentiu? Aí eu fico, caramba, tipo, o maior ela não sentiu e não vai sentir. É doloroso explicar isso para as crianças. Teve coisas que eu vivenciei no meu território, no bairro, que eles não vão vivenciar. Porque teve essas transformações de maneira irresponsável. O rio que passa de trás da minha casa, a gente hoje não pode mais usufruir por causa de construções que tem próximo aos rios. E aí são construções grandes que são colocadas próximo a esses rios, mas a galera culpa as populações que estão ali próximo. Não lembra de culpar os maiores, não. Vão culpar os menores, que é mais fácil apontar lá para quem está na pontinha, quem estão mais próximo ali desses rios. Gleice, pegando esse mote, assim, eu vejo que existe, né, uma identidade da comunidade com o ambiente, com o uso desse, com a história da comunidade, pela tua fala. Aí eu queria saber, assim, essa identidade é fortalecida com a juventude hoje, com vocês, e o quanto essa identidade está atrelada ao coletivo de vocês, a comunidade lutando junto. Se isso tem tudo a ver, o que é que você acha, na tua opinião? Eu acho que tem muito. Uma coisa que a gente acredita muito é que quando você apaga a história de umas pessoas, é mais fácil para você dominá-las. E a gente tenta fortalecer sempre isso, essa questão da identidade, das pessoas conhecerem a história do bairro, entenderem os processos que o bairro foi passando, para poder continuar ainda mais fortalecidas. A gente tem consciência hoje que se a gente ainda tem área verde lá, praia cuidada, é porque tem a comunidade tradicional lá, que está lá na pontinha, cuidando daquele território. A gente tem essa consciência. Se a mata está preservada, é porque essa mata tem além de significado para essa comunidade de extração, porque elas retiram frutos, a palha da carnaúba, também tem história. É onde eles iam coletar frutos juntos, era sempre muito junto. Coletar frutos junto, coletar o marisco junto. Escutando a história das marisqueiras, é sempre isso. Elas estavam sempre fazendo isso junto. Então, independente de qual parte da Sabiaguaba você pegue, tem sempre alguém fazendo alguma atividade no território junto. Acho que é isso que enriquece mais esse bairro. A gente tenta transformar isso para os pequenos também. É os trabalhos que a gente tenta fazer com eles aqui na biblioteca, levando eles para o mangue, para a praia. A gente tenta fortalecer sempre isso. Pois é, e talvez essa pessoa aí que a Rafa presenciou, né, que não entendeu por que é ruim mudar, é porque ela não tem identidade com nada. Ela nasceu no bairro, já mudou várias vezes e não entende que destruir aquilo ali para aquela comunidade faz com que não só o meio ambiente mude, mas a comunidade inteira perca um pouco do seu sentido, né? E aí, às vezes, a gente esquece também, como a Rafa falou, a história é importante, porque tem muita gente que mora ali. E tem muito significado no território, não só ambiental, né? Óbvio que é, mas também da galera que vive naquele espaço. Isso não é muito comentado, né? Massa. Essa pessoa que falou com a Gleice dessa forma, foi a mesma pessoa, eu fiquei com tanta vergonha, assim. Mas, enfim, essa pessoa chamou a Gleice e o Ronieri de dados, porque eles eram importantes, porque eles eram fontes de dados. E a gente ficou assim, nossa, alguém calha a boca desta pessoa, pelo amor de Deus. Sabe, assim, a falta de consideração, a falta de afeto, a falta de enxergar o outro. A gente ficou, minha gente, como é que a pessoa abre a boca para falar uma coisa dessa, né? E eu lembro que vocês responderam, a Bia falou, e ela ainda ficou reforçando a fala. Eu, gente, meu Deus. Ai, meu Deus, mas acontece, né? Mas a gente ficou todo mundo assim, chocado. Como é que uma pessoa... Mas depois... Você fala assim só... cara... Eu fico um pouco encalada e escutei, né? Assim, de cara mesmo. E é por isso que eu acho que... Vai, Gleice, desculpa, pode falar. Tem muitas pessoas que acham que importante é só mesmo saber acadêmico. As teses, o único saber que realmente é validado é esse. E a gente vem tendo uma parceria de bastante tempo com a universidade dessa troca. Tem muitos professores que entendem a importância da troca, deles trazerem esses saberes acadêmicos, as teses, as teorias,
e trocar com a gente na prática. O que é que a gente vivencia aqui na prática dos territórios. Perfeito. Falta um pouquinho disso para essa moça. Ah, Maria. Gleice, vai, a gente, é muitas perguntas agora, né? Vai, Rafa. Não, eu vi numa live que você estava falando, que aí estava comentando assim, vou puxar um pouco agora assim para esse processo assim do pessoal chegar aí, né? E aí vai com esse negócio do acadêmico, aquela pessoa que tem, não, eu sei o que é que eu estou fazendo, eu sei o que é o melhor, né? E aí eu acredito que muita gente, por exemplo, essas construções que são feitas, deve ser uma galera assim, que chega assim, eu sei o que é que eu estou fazendo, vai dar certo desse jeito aqui, essa construção, não vai ter impacto e tal. E aí me chamou muita atenção de um caso que vocês comentaram, que parece que tinha uma família querendo construir um banheiro, e foi barrado, assim. E aí eu fiquei assim, tipo, meu irmão, como é que pode, né? Assim, tipo, você tá ali dentro de um processo, você tem toda a comunidade ali, e aí a pessoa tá querendo construir um banheiro, e aí é barrado, porque é a área verde. Mas aí todo o resto, assim, que todo o resto mesmo de construção, que esses ditos conhecedores aí vão dizer que é de boa, né? Até mesmo o banheiro, que é saneamento, né? Básico, assim, banheiro é saneamento básico, né? E aí você fica. Aí como foi, assim, como foi essa história? Aí, se quiser já pegar o gancho, assim, para falar um pouco mais sobre esse processo, quem são essas pessoas? Tá com o dedo mesmo, quem são? Vai. Bem doida mesmo, né? Acho que tem que contar bem do comecinho. Em 2017, foi quando a gente ficou sabendo, conhecendo, que existia o Conselho Gestor. Compreendendo que existia essa questão da APA, que era o campo de dunas, que era o parque, estavam ainda se formando o Parque do Cocó. A gente foi compreender como é que funcionava essa organização e a preservação do bairro, da Sabiaguaba. E aí a gente começou a conhecer e foi procurar esse conselho gestor e compreender como é que se formavam. Eles têm muito isso, a gente sempre escuta muito isso quando tenta trazer coisas para o bairro, até mesmo a construção de um banheiro, ou trazer uma praça, ou um posto de saúde, é que não tem lugar para fazer, não pode construir, porque a área verde é a APA, é a área de proteção, não pode, a gente escuta isso demais. A questão do loteamento, ela chocou tanto as pessoas pelo tamanho do empreendimento. 50 hectares de uma mata que está lá preservada, cuidada, para derrubar, para construir um condomínio, enquanto tem pessoas que não conseguem fazer um banheiro na sua casa, porque não pode ter área verde, porque tem que proteger, tem que preservar. Quando o Estado chega dessa maneira nesses territórios, com esse discurso de preservação, de proteção, mas ao mesmo tempo liberando para esses grandes empreendimentos estarem devastando, a gente não consegue compreender. Quando a gente falar do loteamento nos primeiros dias, para mim, que sou moradora, que desenvolvo trabalhos aqui, que tenho essa relação com o bairro, que Sabiaguaba, para mim, não é só o lugar onde está a minha casa, não é só o lugar onde eu moro. Vai bem além disso. A minha história está aqui, eu estou escrevendo todos os dias minha história aqui. Então, mexer nesse bairro é apagar um pouco dessa história. Era muito difícil falar no começo, nos primeiros dias, sobre o loteamento, porque doía. Realmente doía na gente pensar que a gente estava correndo esse risco, ainda corre esse risco de perder essa riqueza no nosso território, de perder essa mata. Eu sei que para algumas pessoas é só árvore, não tem importância. A gente compreende a importância da biodiversidade que está naquele local, mas a gente também compreende a importância cultural que tem aquele lugar, a história que tem aquele lugar. Quando a gente se viu ameaçado de perder isso, foi doloroso. Para muitas pessoas, foi revoltante para as pessoas da comunidade. O Estado chegar dessa maneira e impor, porque eles fizeram um estudo no local e acham que conhecem e conseguem manejar aquele lugar assim, dessa maneira como eles bem entendem, sem ter responsabilidade com as pessoas que moram nesse território, com a história dessas pessoas, com os animais que ali vivem, com a fauna, com a flora, com tudo isso. Acho que eu e não foi isso, é a primeira vez, né? O que vale a pena reforçar é isso, que já fizeram essa tratoragem com a ponte, com a estrada, e a especulação vem com o pacote completo, né? Vai primeiro construir uma ponte, depois construir uma estrada, daqui a pouco está tudo vendido ao redor, então foi muito rápido para vocês, né? De repente, fez sentido literalmente na pele, sim, né? Para todo mundo, né? A gente já chegou a ser questionado uma vez,
aonde é que nós estávamos quando começaram a se falar sobre o plano de manejo, quando começaram as conversas sobre a ponte. As pessoas que estavam no dia, na frente desse movimento, na luta, na época que eles começaram, a gente era criança de 12, 13 anos. Então, tipo, a gente estava brincando. Na época que eles estavam aí planejando como é que seria a destruição do nosso bairro, a gente estava brincando no bairro. A gente não tinha essa consciência. Quando a gente começou a ver a movimentação da estrada, de construção da estrada, teve muitas pessoas que se mobilizaram de jovens mesmo para barrar, porque não achavam correto, não estavam respeitando. A CE estava sendo irresponsável, a maneira como ela estava sendo construída. Ela passou por meio de dunas, ela passou por meio de mata, ela não estava respeitando nada. A maneira como a ponte foi construída, não tinha respeito. O Sabiaguaba é um bairro muito esquecido pelo poder público. Como eu disse, a gente não tem escola, a gente não tem praça, a gente não tem posto. Então, tudo que vem para o bairro, eles apresentam como fosse melhorias. E aí até pessoas questionavam, vocês não querem melhoria para o bairro? A gente ficava, a gente quer melhoria. Mas essa melhoria tem que vir de maneira responsável. O Estado não pode vir e impor as coisas dele sobre o território sem compreender como é que é a dinâmica do território. Por mais que eles tenham seus estudos, seus laudos lá, quem conhece somos quem está aqui morando, quem convive, quem sabe como é que realmente funcionam essas coisas aqui no território. Então, a gente passava isso para as pessoas. A gente quer melhorias para o bairro, mas elas têm que vir de maneira consciente e responsável. O Estado tem que informar as pessoas que aqui moram. Ele tem que ter essa consciência, esse respeito com as pessoas que aqui têm construindo suas histórias. Inclusive, né, até a estrada passou por cima da praça que vocês tinham, que era a única que tu tinha dito pra gente, né? Sim, a única praça que tinha, que era próxima à praia. Pois é. É engraçado que essas melhorias... Oi. Pode falar, desculpa. Não, era só que é engraçado que o Estado fala dessas melhorias, mas a melhoria para quem, né? Assim, melhoria para quem de fato, que são essas coisas, né? E aí, Gleice, eu queria te perguntar... Oi, desculpa, pode falar. Não, para o bairro não foi melhorias, porque tanto é que a comunidade não acaba tendo acesso a essa avenida nova que fizeram, a CE. Os acessos para a comunidade ficaram muito distantes. Aumentou a insegurança das pessoas que aqui moram na comunidade, atropelamento, tanto dos animais como de pessoas, o número de acidentes aumentou demais. A gente passou um bom tempo brigando na SEUMA, no conselho, para removerem uma placa que ficava em frente à duna da Baleia, que é aquela duna branquinha, aquela primeira duna onde a CE invadiu. A gente passou um bom tempo brigando para poder retirar, porque o único ponto de lazer da comunidade é subir a duna, praticar o sandboard, para jogar futebol lá em cima, para ver o pôr do sol. E aí tinha uma placa dizendo que o limite máximo de velocidade permitida naquela via era 80 km por hora. Um único ponto de lazer, onde tinha tráfego de pessoas, onde passava, onde era tráfego para animais passarem da duna para o mangue, era 80 quilômetros. A gente passou tempos e tempos brigando e ele dizendo que não tinha isso lá. Era a gente dizendo, tem lá uma placa de 80 quilômetros e a pessoa responsável dizia, isso não tem lá. A gente levava fotos, e o senhor está falando com uma pessoa que está no local todos os dias. O senhor está dizendo que eu que estou lá todos os dias vendo, estou mentindo, porque o senhor tem algum relatório dizendo que não é isso? Tipo, é a palavra minha de moradora que estou lá vendo, vivenciando, para a palavra de alguém que escreveu no papel alguma coisa. Nessa hora você pensa, eu acho que eu sou doida mesmo, né? Só posso... E o pior e isso tudo que você falou se chama de progresso, né? Na minha opinião, isso é retrocesso, né? Mas enfim. Retrocesso. Total. E aí, Gleice, eu queria te perguntar como é que o coletivo, porque eu achei muito legal você falar que você descobriu os coletivos periféricos, né, e quis trazer isso para o bairro. E aí eu queria te perguntar como é que surgiu o coletivo Sabiá, você contar um pouquinho para a gente, e como foi que as ações do coletivo hoje, eles impactam o bairro, né, na educação, na cultura. Queria que você compartilhasse um pouquinho desse processo com a gente, que eu achei tão bonito. Massa. Vamos fazer a viagem no tempo. Menina, essa mulher é um calendário, meu Deus. A memória fica de cara, eu fico, às 15 horas. Impressionante.
Mas acaba me lembrando um pouquinho das datas, assim. Em 2017, tentam nos tirar a duna, envelopando ela com palha. A ideia era, como ela é uma duna móvel, eles queriam, com o passar do tempo, transformar na duna fixa, que crescesse em vegetação, e essa vegetação fizesse com que essa duna ficasse parada, imóvel. Só que isso acabaria impedindo que a gente subisse na duna, porque a gente ia subir, a palha seca estava começando a machucar os moradores, a gente não conseguia mais praticar os esportes que a gente já estava acostumado a praticar lá, o sandboard, ou jogar futebol que tinha no campinho que tinha em cima da duna, ou até mesmo para subir para ver o pôr do sol. E aí isso foi revoltante, a gente, como assim? A gente não vai poder mais subir na duna. E aí foi quando a gente começou a conhecer tudo. Conhecemos o conselho gestor, conhecemos a luta que a Boca da Barra estava enfrentando lá, o que estavam tentando retirar a comunidade. A gente foi conhecendo e aí criou o Amigo das Dunas. E aí começamos a brigar no conselho gestor, a gente era pedrinha no sapato deles, na Agna Muniz, a Leslene, no Paulo Liras, perturbando tudinho. A gente queria que tirasse, na época quem tinha colocado tinha sido o DER, e a gente brigando com o DER, tem que tirar, a gente não aceita, a comunidade não aceitou, tem que tirar. E a gente conseguiu, depois de muita luta, muita briga, que o DER fosse multado e as palhas fossem retiradas. Aí a gente venceu. Essa batalha foi vencida. E aí a gente queria compreender, como tinha se juntado jovens de várias partes da Sabiaguaba, a gente queria continuar fazendo ações pelo bairro, por sempre compreender que o bairro era um bairro muito diverso, e a gente queria continuar. E a gente faz, no final do ano, a festa das crianças na escola, que eles não estavam conseguindo fazer. E a gente foi para campo, para a rua mesmo. Como tem o Dali fala, o Dali e o Remida, a gente não tem a verba, mas a gente tem o verbo. Então, a gente foi fazer torneio para arrecadar dinheiro, bazar. A gente saiu arrecadando e conseguimos fazer uma festa para mais de 200 crianças na escola. Com direito a pula-pula, algodão doce, pipoca, picolé, lanche, saquinho, que a gente chama carinhosamente de kit verme, que é o que a criança gosta. Kit verme. Tudo que a criança gosta e mãe fica louca, a gente coloca no saquinho para as crianças. Ganhamos uma bicicleta para sortear, e a ideia era continuar esse movimento, de continuar fazendo. A gente já fez o Dia das Crianças na Duna com as crianças, sempre vai fazer essa atividade com os pequenos. E aí a gente foi fazer, aí eu conheci o movimento de coletivo, meio que caí de paraquedas no encontro de coletivos que estava acontecendo no Observatório de Fortaleza. E aí eu achei magnífico como eles se organizavam nos seus territórios, e da maneira como eles atuavam, e essa ideia de um ajudar o corre do outro, que acredita no corre do outro. Aí eu, que massa, e trouxe a ideia para cá, a gente estava em torno de uma fogueira, no Zé Albano, que é aqui pertinho. Aí eu conversando com a galera, gente, foi massa, eles se reúnem assim, eles fazem assim. A gente, por que não fazer aqui o coletivo? E por que não? A gente começou a pensar nos nomes. A gente chama carinhosamente Sabiaguaba de Sabi. E ficou nisso, Sabi. Aí o Zé veio e disse assim, por que não coletivo Sabiá? Já que também dá o nome ao bairro. Que um dos nomes, uma das origens que dizem do bairro, é que Sabiaguaba vem de comedores do Sabiá, onde o Sabiá vinha se alimentar. Então, traz o nome, da história do nome. Então, a gente chamou a ideia coletivo Sabiá, na nossa cara. Aí o Sabiá nasce no dia 27 de abril de 2018, em torno de uma fogueira, com amigos conversando e querendo transformar o bairro. É muito marcante isso pra gente, aonde ele nasce. E aí, vamos começar as ações. O que é que a gente vai fazer? Compreendemos que a gente vai disputar território. A gente está cansado de ver esses meninos se envolvendo em coisas. Vamos trazer um pouquinho de cultura para cá. Vamos começar os cines de debate aqui. E lá vai a gente trazer os cines para cá. E a gente não tinha dinheiro para os equipamentos. Vamos pedir a quem tem. Aí vai a rede de afeto dos coletivos se formando. E os amigos dos outros coletivos que acreditam no que a gente estava fazendo, começando a produzir, contribuir com a gente. Então, um arruma o projetor, outra caixa de som, o outro baixa o filme, traz o filme, a comunidade se junta e dá pipoca, o suco, e a gente faz na rua acontecer. Aí uma das atividades que a gente faz é o cine, a gente também faz a limpeza de praia com os pequenos, sempre vai muita criança para a limpeza de praia, para ir conscientizando eles da limpeza, de cuidar desse território e até informar para eles. Tem muitas pessoas que acham que quem suja a praia
é as pessoas que moram no bairro. Voltando só um pouquinho, antes de concluírem a ponte, de terminarem a ponte, eu, junto com vários outros amigos, a gente ia todo final de semana para a praia. Para de lei, descer a turma para a praia todo domingo. E a gente gostava muito de ficar ali debaixo, onde hoje é a ponte. Uma semana depois que inauguraram a ponte, a quantidade de lixo que tinha debaixo da ponte era imensa, imensa. Coisa que quando era só os moradores que iam, a gente não via. Você via uma vez ou outra algum pouco lixo. A quantidade de lixo em uma semana que a ponte tinha sido inaugurada era gigante. A gente ficava assim assustado. Como pode, gente? Uma semana só se passou que inauguraram essa ponte, já está desse jeito aqui. E assim acontece também com a praia. Já que o rio traz toda essa sujeira da cidade, o Rio Cocó ele passa por vários bairros de Fortaleza, por vários locais, e ele vem carregando no seu percurso bastante lixo, e esse lixo acaba voltando para a praia, o mar joga para as praias. Então, a gente traz essa conversa com os pequenos, de explicar para eles a importância de limpar, de cuidar, de não jogar o lixo, da maneira que vai descartar esse lixo. Porque, às vezes, o que o Estado faz muito é culpabilizar essas pessoas, responsabilizar elas pelo lixo nos seus territórios, sem compreender a origem de onde vem esses lixos, de onde é que está vindo esses lixos. E a gente E agora o novo projeto da gente foi a biblioteca, a abertura da biblioteca, que ela nasceu ano passado, em outubro, no Dia das Crianças. Nossa. Que foi uma loucura. Com o motivo de ser chamada de doida. Porque eu recebi o convite da Rede Jangada Literária. Eu recebi o convite no dia 19 de setembro. No dia 12 de outubro, a gente inaugurou a biblioteca. Então, inaugurou com espaço montado, com acervo organizado, inaugurou com festa. A gente teve a Mumu e o Matheus fazendo rock aqui, cantando pra gente. E foi muito massa. Para as pessoas era loucura. Tipo, em inglês não dá, é menos de um mês. Exato, falar menos de um mês. E tu abriu dentro da tua casa, né? Fala um pouquinho da estrutura, Gleice, da biblioteca. Fala um pouquinho como é que funciona. A gente abre de segunda a sexta-feira, e aí a gente foi vendo como era o movimento das pessoas. Então, a gente abre de tardezinha para noite. Então, de 4 para 8 da noite, a gente está aberto. E é o horário que está todo mundo em casa, que as pessoas têm chegado do trabalho, as crianças já têm terminado as atividades e podem vir para a biblioteca. Teve um fato que eu ouvi uma mãe dizer que a criança não quer mais saber da TV e nem do celular, ela quer estar na biblioteca. Ai, que maravilha! Irado, velho. Gleice, eu queria puxar uma pergunta. Como é que é ser mãe no meio de tantas atividades, de desenrolando as coisas e ter que prestar atenção nos movimentos, inclusive da prefeitura, né? Como é que é ser mãe? E como é que a sua filha reage a isso tudo? Ela tá junto, assim? Quando ela me disse, ela tá ali, contigo na luta, assim, né? Vai, mãe, tá aqui! Desde muito novinha. Não, tem vários e vários episódios da Anne, e sempre que eu posso, ela tá comigo. Tipo, a gente já fez abraço na Duna, ela tava lá com a gente fazendo um abraço e ajudando a conscientizar. No dia que a gente fez, a primeira vez que a gente fez o Dia das Crianças na Duna, a gente ganhou uma doação de picolés e saiu distribuindo para todo mundo que estava no local. Mães, pais, as crianças. E aí ela ia dar lição de moral nos adultos. Ela, com 3 anos, ela chegava nos adultos e dizia: não pode jogar o lixo no chão. Tem que ser na lixeira. Aí eu não tenho 3 anos. E é muito natural. Eu já vi a Anne, a gente assistir TV e aquelas propagandas do Camilo de falar do Porto do Pecém, do empreendimento que trouxe melhorias, isso, aquilo, outro. E aí eu, com o meu jeitinho crítico, mas tá faltando falar dos impactos ambientais, da maneira como os moradores foram atingidos, tá faltando falar da poluição dos lençóis freáticos, tá faltando falar um monte de coisa. Aí ela olha pra minha cara pra TV: mãe, eu também posso falar, eu tenho boca para falar. Pensa que é só eles que podem falar? Isso é demais. Isso vai... Até olha assim, caramba, eu tô criando um serzinho aí
o mundo que se prepara para o furacão, é para isso eles que lutem, viu? O mundo Eles que que lute, lutem. O mundo que lute. E tá Total. A gente certíssima. vai fazer isso com os pequenos também. Tem uma poesia, eu sou muito... eu amo poesia, e principalmente poesia marginal, sou apaixonada por Islã. E tem uma poesia de uma poeta chamada Tawane Teodoro, que ela diz que você tem que ver a geração que a gente está influenciando. E realmente a gente faz isso na biblioteca o dia inteiro, com eles aqui. Tem que ver essa geração que a gente está influenciando, que a gente influencia mesmo. Não pode baixar a cabeça, não. Tem que criticar, tem que ter esse senso crítico de perguntar, mas por quê que as coisas são assim? Mas por quê? Tem que ter esse porquê. Sim, total. Esse questionamento também podem falar. O episódio mais novo dela foi em relação a esse loteamento. Ela vendo a movimentação e como eu estava abalada por isso. Aí ela, mãe, estão tentando derrubar as árvores. Aí eu, filha. Ela, mãe, avisa eles que não pode derrubar a árvore. Se derrubar a árvore, derruba o nosso coraçãozinho. Aí eu, caramba, uma criança de 6 anos tem mais consciência de preservação do meio ambiente do que essas pessoas que estão aí nas secretarias do meio ambiente. Seu Arthur Bruno, Dona Águida Muniz, Dona Edilene. Eu gosto de nomes. Gleice, eu acho incrível, assim, porque segunda-feira, né, e aí puxando um pouco mais pro lado acadêmico, assim, segunda-feira o pessoal estava conversando sobre infâncias, né, e política nas infâncias. A gente tem uma ideia de que a criança não sabe do que está acontecendo. É uma ideia criada aí que o pessoal, não sei de onde é que tirou essa ideia, mas é assim, tipo, criança não sabe do rolê, não precisa escutar as crianças, não precisa nem educar criticamente as crianças, né? É mais proteger, vamos proteger nossas crianças, né? Assim, e não botar elas para participarem. E eu acho isso, assim, tipo, muito incrível, assim, quando revolucionário, total. Eu vou botar aqui só um dado aqui, assim, e foi Rafa, assim, tá travando um pouquinho. Oi? Melhorou? Tá travando, cara. Tenta, pronto, pode falar. É porque tava travando muito pra mim. Acho que travou acho que é quando eu vou me empolgando assim, aí ele... Tenta falar um pouquinho mais devagar, que aí eu acho que dá pra gente entender melhor também. Então, eu ia só botar um dado de um vídeo que eu vi, que ele vai falar que 83 mil quilômetros de rios no Brasil estão com uso indevido. Junto a isso, 110 mil quilômetros estão comprometidos, né? E esses rios, eles passam por dentro de comunidades e normalmente é quem mais sofre e quem mais é acusado, né? Então você vê essa... E aí eu já junto isso assim, tipo, com esse movimento de mostrar a comunidade, mas também mostrar às crianças essa crítica, esse entendimento de, será que é nós mesmos que estamos fazendo isso? Será que eles estão trazendo o mesmo progresso? Né? E dar voz às crianças, né? O que é que vocês acham disso? Quando a Anne aí, tu falou da fala da Anne, do coração dela, quebrou meu coração aqui, assim, quebrou total, assim, quando falou, eu peguei assim, ai... Assim, muito forte, muito forte. E eu acho que também o Vitor comentou, né, que ele pensa que falar de racismo ambiental é responsabilizar o Estado não apenas como crime ambiental, né? E é isso que a Gleice estava falando e o Rafa também, né? Se você quiser comentar um pouquinho, Gleice. Sim, às vezes é mais fácil, sempre aquele ditadozinho, a corda arrebenta pro lado mais frágil, né? É mais fácil para o Estado apontar e dizer que quem está sujando o rio é o crescimento desordenado, são as casas que foram colocadas ali próximo, sendo que ele esquece dos empreendimentos que estão ao longo desse rio. Se você parar para conversar com qualquer morador mais antigo da Sabiaguaba, ele vai lhe dizer claramente quando foi que eles começaram a sentir e perceber a morte dos peixes da vida do rio, após um empreendimento que chega nesse rio,
que solta, a gente fala sempre falar, solta uma pasta branca que veio matando todos os peixes. Então, eles falam claramente quando não entra na cabeça, e qualquer pessoa que consiga compreender como é que funciona a dinâmica de pessoas que precisam de um território, por compreenderem que lá eles tiram seu sustento, seu alimento, que essas pessoas vão sujar. Não dá para fazer essa compreensão disso. Tem comunidades que acabam colocando os esgotos para esses lugares? Tem, não vamos dizer que não tem. Mas a culpa também é do Estado, por não olhar para esses lugares. Fortaleza não tem tratamento de esgoto em todos os bairros. Para algum lugar tem que ir essas águas. São pessoas que vão... esse crescimento da cidade vai acontecendo de maneira desorganizada e o Estado não se preocupa com isso. Eu cresci na Sabiaguaba ouvindo que eu um dia sairia da minha casa, porque onde eu moro é a área verde e o Estado quer preservar, quer proteger. Só que ao mesmo tempo que o Estado quer preservar e proteger, retirando pessoas que estão aqui e tem intenção de cuidar desse lugar, ele está liberando empreendimentos que destroem realmente de maneira mais agressiva esses ecossistemas, esses territórios. Se o Estado realmente tivesse essa intenção de preservar e de cuidar desses lugares, ele estava dando atenção às pessoas que já moram ali. Qual o problema, se essas comunidades estão botando esgoto para dentro do rio, o que é que o Estado pode fazer para que isso não aconteça mais? O que é que pode ser feito para que isso não aconteça e que isso venha a diminuir? Se o Estado realmente tivesse interesse em fazer isso, mas ele não tem interesse em fazer isso. O interesse dele realmente é isso, retirar essas pessoas, colocar para qualquer outro lado, culpabilizar, dizer a culpa é sua porque está destruído, se hoje está desse jeito é porque vocês destruíram, sendo que eles não pensam em culpabilizar realmente os culpados. Culpados por a gente estar perdendo os rios, culpado por a gente estar com esse desequilíbrio todo que hoje está na natureza, não são as comunidades pequenas, pessoas que moram próximo desses territórios. São empreendimentos gigantescos que estão ali para alimentar o capital. Qualquer pessoa que tem um senso crítico, ela consegue compreender que quem destrói hoje a natureza é em nome do capital. Não são as pessoas que moram ali próximo. E aí é só reforçando, Gleice, que você imagina... A galera imagina 50 hectares desse empreendimento. Imagina só a terra que vai ser tirada e a floresta e as casas, mas esquece do resto do impacto que isso gera, né? A quantidade de gente que vai morar ali, o trânsito enorme que vai causar. Então, o efeito desse dano não é só os 50 hectares de terra, é toda a influência que essa quantidade de gente vai botar, o rumo de esgoto que vai gerar, movimentação de pessoas, carro atropelando animal. Então, assim, o impacto vai muito além só do território E a perversidade é tão grande, Rafa, que eu acompanhei, né, esse dia, eu nunca esqueço, olha a data aí, nunca esqueci essa sexta-feira do ódio pra mim, porque a gente começou aquela mobilização toda e tal, e aí a frente que estava isso é a BLD Brasil. E a loucura é tão grande que eles postaram nos stories, porque eu fui olhar e tal, printei, que, na verdade, quem fosse procurar ia ver que, na verdade, quem se importava com o meio ambiente, o lado deles era o certo, porque eles iam construir aquelas casas para que famílias preservassem a natureza e ficassem próximas à natureza. Tem noção de uma coisa dessa? Assim, como é que essa empresa tem a cara de pau de falar isso? Preservar a natureza. Eu não sabia que preservava cimento, concreto, tá aí. Para mim é novidade, sabe? Assim, você desmata para preservar. Essa realmente foi uma novidade, assim, para mim. E, Gleice, já assim, puxando-se nada preservar a ver, a cara mas... de pau, né? Não, nem de pau, de pedra. De pedra não, de concreto, né? Porque, enfim. E, Gleice, como é que a gente combate tudo isso a partir da literatura, da mediação de livros? Como é que a gente faz esse trabalho? Que eu sei que você faz um trabalho muito massa nesse sentido de cultura. Aí essa foi a minha missão, né? Que a louca novas coisas. Tem uma frase que eu acredito muito, que um dia eu até falei para vocês naquela nossa conversa, que quando você não acredita na mudança, é o primeiro passo para o retrocesso, é o primeiro passo que você dá para trás. E eu acredito que é possível mudar, e eu faço todos os dias algo que as coisas realmente venham mudar. Então, todos os dias eu trago para minha vida essas mudanças. Tento fazer no meu dia a dia alguma mudança para realmente ver esse efeito dessa mudança.
Eu até disse outro dia que as lutas que eu venho fazendo hoje, os trabalhos que eu venho desenvolvendo hoje, o resultado eu não vou ver. Eu tenho plena consciência que o resultado do meu trabalho eu não vou ver. Vai ser para as próximas gerações. Eu estou incentivando que outras gerações continuem esse trabalho de proteger, de cuidar desse lugar. E a gente faz isso aqui com esses pequenos. Falar da Sabiaguaba sempre me emociona muito por estar nesse lugar também de afeto. Eu tenho muito afeto por esse bairro. Muito, muito, muito. Tanto que os primeiros dias para falar sobre tudo isso, era muito difícil segurar as lágrimas e a vontade de chorar. Então, eu tento passar muito isso para os pequenos, que quando você gosta de algo, quando você tem afeto por algo, é afetado por algo, é natural que você cuide, que você zele. Então, trazer para esses pequenos na mediação a importância do cuidado do território, a importância de cuidar de tudo que a gente vai cuidando, desenvolvendo aqui, criando aqui, é ter a certeza que eles vão continuar isso, vão colocar mais para frente, porque eles vão também se sentir afetados por isso, ter esse afeto, por compreender a história do lugar, compreender a importância do lugar, e vão continuar cuidando. Não vão aceitar quando o Estado e as pessoas vierem dizer vocês têm que ter o progresso é desse jeito, tem que derrubar, eles vão ter esse não, a gente tem sim muita riqueza no território. Onde é que já se viu, homem? A gente ainda pode ir na praia aqui caminhando, tem toda essa liberdade de ir caminhando e tomar um banho de rio, de mar, de subir uma duna, de coletar fruto, de coletar lá o murici na duna, de ir na mata pegar caju, tipo, a gente ainda tem muita riqueza. A gente está muito afim desse progresso, não, e é isso. É tentar passar isso para os outros pequenos, esse sentimento que eu tenho em relação ao bairro, em relação ao território. Muito legal. Perfeito. Gente, massa. desculpa, só para dizer que a gente está entrando na última rodada de perguntas, para a gente vai finalizar daqui a pouco. O nosso bate-papo está muito incrível. Eu tenho umas 20 questões aqui para ti, mas vamos deixar para um próximo encontro. Mas só para dar esse... Na conversa, né, que ia ter uma lista de perguntas. Mulher, a lista aqui tá com três páginas aqui, ó, só de perguntas. Já pensou se a gente mandasse pra ti em inglês? Responde, viu? Mas a gente não pode mandar lá depois da pessoa conversar, a gente responde depois tudo. Tranquilo. E alguém vai começar? Porque senão... senão já tem uma pergunta, já tem umas 5 perguntas engatilhadas. O Paquita ia falar. Não. Vai, Paquita. Assim, tu falando aí, né, que esse processo de poder ir tomar um banho, de poder pegar uma fruta, é uma coisa que a gente vem conversando muito, assim, né, e até o nosso movimento do Cidade se iniciou com essa ideia, assim, gente, cadê as árvores da cidade? Cadê os cantinhos da cidade, as coisas assim que você pode descansar, né? Durante muito tempo andando muito de bicicleta. Ave Maria, né? Você que bicicleta aqui é para você pegar o sol nos couros mesmo assim, né? Eu sei como que é. Não, tá doido, né? Mas acho isso muito incrível, assim. E aí assim, o que eu quero mesmo assim, comentar é isso, né? Eu acho que a pergunta assim, final é exatamente isso. Qual é a sensação, né? Tipo, qual é a sensação de quando você vê lá, assim, tá lá no meio dessa natureza toda, e a diferença que é quando vem, por exemplo, tiver que vir para um trabalho aqui, alguma coisa assim, mais pro centro da cidade, onde tem pouca natureza, assim, aí se tu pudesse comentar, assim, só para tentar trazer um pouco mais para o pessoal, assim, essa riqueza, essa natureza. Ah, Maria, eu fico aqui babando aqui, foi mal. Eu acordo, eu estava até gravando o vídeo hoje, chamando as pessoas para verem a live, assistir a live, e se as pessoas perceberem, ao fundo tem os passarinhos cantando. Então, é muito natural para a gente ouvir os pássaros cantando, ver os sonhinhos passeando, tipo, sonhinho no quintal, é muito natural. Eu fico um pouco desnorteada quando eu tenho que ir para o centro da cidade, quando eu tenho que ir para esses lugares muito movimentados. Parece que eu não pertenço àquele lugar.
é diferente isso, tipo, energias mesmo, é muito diferente. Sabiaguaba é essa tranquilidade. Quem já veio aqui, essa calmaria de Sabiaguaba. Acho que a calmaria que eu trago um pouco na voz, no jeito de falar, viver aqui é isso, essa calmaria. É muito diferente dessa cidade grande. Tanto é que tem pessoas que falam sobre outros bairros como a cidade grande, transformando Sabiaguaba como se fosse um interiorzinho. Essa coisinha ainda muito guardada, muito pequenininha. E o de lá, a gente tem compreensão de que é diferente. Legal. A minha pergunta, Gleice, é porque eu acho que há um grande desconhecimento de boa parte da população de Fortaleza, né, quanto a Sabiaguaba, talvez hoje menos, mas eu ainda sinto muito isso, assim, Sabiaguaba é algo, assim, muito distante, muito longe, e aí eu queria muito te perguntar como é que a gente pode ajudar, não é nem ajudar, olha que engraçado, inclusive eu estava numa live escutando, né, sobre racismo ambiental, e aí uma das músicas falou que eu, enquanto mulher branca, né, a gente sempre tem a noção de falar, como é que eu posso te ajudar? E aí você cria uma hierarquia, né, assim, o branco querendo ajudar. E aí agora eu estou treinando para não mais reproduzir isso. Então, como é que a gente pode construir junto com a comunidade da Sabiaguaba, assim, como é que a gente pode construir essa proteção conjunta, como é que a gente pode entrar no movimento de vocês, como é que é possível? Não no intuito de ajudar agora, assim, vai dar certo. De participar, né? Na verdade, se ajudar, né, Rafa? Se ajudar, mas com certeza, para a gente tentar ir descolonializando esse diabo dessa língua. Que é importante. Total. Buscar total. o sul. Buscar o sul, parar de ir para o norte. Com certeza. Acho que o primeiro ponto, assim, o principal é mesmo respeitar. Tem muitas pessoas que vêm muito com essa ideia de que só eles sabem de tudo. É respeitar os conhecimentos das pessoas que já estão aqui nesse território. Tem a história da comunidade que ocupa esse território desde o século XVIII. Essa comunidade tradicional lá, que é tradicionalmente ocupada desde o século XVIII. Então, tem muita história Sabiaguaba. Que compreender essa história e compreender a importância que essa história tem para o território, para as pessoas que aqui estão e também para a cidade de Fortaleza. Compreender a importância que esse território tinha, que era lugar de encontro de índios que vinham pescar, compreender que existem sítios arqueológicos dentro de Sabiaguaba. A gente possui sítios arqueológicos, as pessoas não se falam sobre isso, até para facilitar os empreendimentos, o progresso chegar, porque essas coisinhas, por mínimas que sejam, elas conseguem ir barrando esse progresso, essa maneira desordenada da cidade crescer nesses lugares. Acho que o primeiro ponto é isso mesmo, é conhecer. Foi muito importante a repercussão toda que teve o caso de todo mundo compartilhando e falando sobre isso, foi muito importante. Mas também trouxe coisas para o bairro, tipo, pessoas que achavam que podia vir aqui com a sua plaquinha, eu protejo a Sabiaguaba, eu defendo a Sabiaguaba, vamos ali fazer uma limpeza na praia, a gente está aqui cuidando. Isso é um pingo de preocupação. Tipo, não procurou ninguém no território, não se preocupou em ouvir as pessoas, não se preocupou em realmente ter esse cuidado. Fica só nesse foco do meio ambiente, vamos proteger o meio ambiente. É super importante proteger o meio ambiente. Mas se o meio ambiente está ali protegido, esse ambiente está protegido, é porque tem uma comunidade que tem a sua cultura, também que foi criada nesse ambiente. Então, ter esse respeito por essas pessoas também, que estão ali cuidando. Se quer fazer, vamos fazer junto. Essa ideia mesmo de fazer junto. Então, chegar para ver aonde pode somar. Não chegar achando que pode fazer com a própria cabeça, que, eu acho que vai ficar bom assim. Traz esse... Tu acha que vai ter uma coisa, você pode contribuir com o bairro? Então, chega aqui com alguém do bairro, olha, eu pensei assim, será que a gente pode conseguir fazer dessa maneira? As pessoas, se realmente a gente sentir realmente que faz fundamento para o bairro, que tem realmente sentido, claro que as pessoas vão estar ali juntas para fazer. Acho que é muito isso. O primeiro ponto é o respeito. Respeitar as pessoas que estão ali nesses territórios, construindo há tanto tempo. Perfeito. Maravilhosa. Não é? Isso aí. Sobrou aqui para mim a última pergunta, né? E eu vou voltar um pouco para o começo, né? Que tu recitou uma utopia, né? E aí eu pergunto, qual é a tua utopia para Sabiaguaba, para a tua vida e para a tua filha? Qual seria essa utopia?
Eu até falei para vocês que eu não tenho pretensão de ter acúmulos de riqueza, de bem, de dinheiro. Acho que eu me sinto uma pessoa rica se eu parar de ver o sangue dessa juventude aí derramado. Eu vou ter consciência de que eu atingi as minhas metas e objetivo é continuar vendo esse verde preservado ainda mais preservado. E o que foi destruído, a gente conseguir transformar. A minha utopia é realmente a mudança. Acho que do jeito que tá e do jeito que as coisas estão caminhando, a destruição é certa. Tanto da juventude, das pessoas que aqui estão, dos territórios. Eu acredito que a gente precisa mudar, a gente tem que mudar e a gente vai mudar. A minha utopia é realmente essa mudança. Tamo junto. Mudança mesmo das pessoas. Acho que é isso. Perfeito. E Gleice, agora a gente está finalizando. Quer falar? Desculpa, Paquito, quer falar alguma coisa? Posso falar? Não, é porque eu pensava que tu ia falar, porque o delay tá meio grande. Eu tava falando, aí tu chegou junto. Ai, sim. Aí eu achei que você ia falar. Muito pé. Tranquila. Não, Gleice, a gente finaliza sempre com uma pergunta agora. Então, nossa pergunta agora é uma pergunta do coletivo, né? Qual seria a sua sugestão de ação para que Fortaleza se tornasse uma cidade mais habitável para todo mundo? O que você falaria para a gente? Cuide do verde. Mantenha, gente. Acho que é isso. Se você puder ter espaço na sua casa para ter uma plantinha, tenha essa plantinha ali. Por menor que ela seja, ela tem um significado, ela vai ter uma importância no meio de tantas outras. Então, vamos começar a mudar alguns hábitos. Cuidar desse verde. Perfeito. E aí eu sei que você quer ler uma poesia. Oi, Rafa. Depois eu falo e tu... Aí eu fico confusa. Não. Vai, mantém. Não, porque a Gleice, ela quer falar uma poesia pra gente, né? E aí, Gleice, só para emendar, se você quiser recitar sua poesia, e você falar também, deixar os contatos para as pessoas entrarem em contato com você, falar um pouquinho dos projetos, falar, assim, das atividades, você também pode falar da biblioteca, do coletivo, viu? Não tem problema. Se você tiver alguma outra coisa que queira falar também, para finalizar, você pode falar também, o espaço está aberto para você agora. Acho que a gente vai seguir os coletivos, o coletivo Sabiá e a Biblioteca Comunitária Sabiá também. A gente vai estar lá, todas as ações que a gente faz, a gente está lá postando. A gente tem que ser meio blogueirinho, né, nesse mundo hoje. Às vezes até incomoda um pouco ficar mostrando o que está fazendo, mas a gente compreende. Eu até falei uma vez numa roda de conversa que eu fui fazer na UFC, que às vezes é meio incômodo ficar falando para as pessoas assim, o que é que você está fazendo, meio mostrando para as pessoas. Sendo que é algo que a gente faz tão natural. Em 5 minutos que eu estava conversando, contando o que é que eu fazia no território, uma moça começou a chorar. E eu, nossa, mas por que tu tá chorando? Ela, porque o que tu faz é tão lindo, tão simples. Eu faço algo tão simples. É algo tão simples, porque parece algo tão distante da realidade das pessoas, mas as atividades que a gente faz aqui é algo simples. Qualquer pessoa consegue colocar no seu dia a dia. É muito simples. Tipo, ler para uma criança, incentivar, acreditar no potencial de uma criança, de dizer para ela, enquanto o Estado quer que você vá por um caminho, você não é obrigada a fazer isso, você é só mais uma engrenagem desse sistema que está aí para destruir vocês, vocês têm outras possibilidades. Tipo, é só isso que eu faço. É só... Só isso. Beleza. Aquele meme, né? Soltou o microfone e foi embora. Pois é. É só isso, gente. Tchau. A gente tem para somar, para fortalecer os outros corres nos outros lugares. Eu adoro conhecer outros territórios, porque às vezes parece que a gente tem muito isso, né? Dividido em territórios, em bairros, e achar que cada um só vive aqui em cada território, é muito individual. Sendo que não, problemáticas que eu enfrento aqui na favela que eu moro, outras pessoas também enfrentam a mesma. Às vezes só aparece um pouco diferente, mas às vezes é a mesma coisa. E a gente pode procurar saídas juntos.
A gente não tá sozinho nessa, não, gente. Ninguém faz nada sozinho. A gente faz junto. Com certeza. A solução é essa, fazer junto. Pode Ai, ler mas a poesia. Pode. Pois não é? Eu já ia dizer, Gleice, a poesia que você prometeu. Pronto. Assim como eu fiz com vocês naquela sexta-feira, como eu contei para vocês, eu estou muito nessa pegada de recitar músicas que me tocam. E aí eu trago para vocês hoje uma música da Maria Bethânia, que é Debaixo d'Água, que eu conheci através de um filme. Foi o filme Café com Canela. Um filme maravilhoso, indico a todo mundo. Menina, eu vou ver a terceira vez que alguém me indica. Tá vendo? Tem que assistir. Tem que ver. A poesia se chama Debaixo d'Água. Aí ela diz mais ou menos assim. Debaixo d'água, tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água, se formando como um feto, sereno, confortável, amado completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água, por encanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento e sem saber o quanto esse momento poderia durar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água, ficaria para sempre. Ficaria contente, longe de toda a gente, para sempre no fundo do mar. Mas tinha que respirar. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água, protegido, salvo, fora de perigo. Aliviado, sem perdão e sem pecado. Sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água, tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Todo dia. Agora que agora é o nunca. Agora posso recuar. Agora sinto minha tumba. Agora o peito a retumbar. Agora a última resposta. Agora quartos de hospitais. Agora abrem uma porta. Agora não se chora mais. Agora a chuva evapora. Agora ainda não choveu. Agora tenho mais memória. Agora tenho o que foi meu. Agora passa a paisagem. Agora não me despedi. Agora compro uma passagem. Agora ainda estou aqui. Agora sinto muita sede. Agora já é madrugada. Agora diante da parede. Agora falta uma palavra. Agora o vento no cabelo. Agora toda a minha roupa. Agora volto pro novelo. Agora a língua em minha boca. Agora meu avô já vive. Agora meu filho nasceu. Agora a criança sou eu. Agora sinto o gosto doce. Agora vejo a cor azul. Agora a mão de quem me trouxe. Agora é só meu corpo nu. Agora eu nasço lá de fora. Agora minha mãe é o ar. Agora eu vivo na barriga. Agora eu brigo para voltar. Agora, agora, agora. É isso. Ai, eu não conhecia essa música. Maria, só um minuto. Achei muito linda. Belíssima. Isso é tu, Paquito? Eu não. Isso aí foi a multidão que saiu aplaudindo aqui virtualmente. Ai, meu Deus. Eu tô aqui de cara, velho. Mulher, tem dessas coisas muito doidas, viu? Mas eu amei. Gleice, eu queria muito agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa quarta-feira, 7h30. Também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente e viu que incrível e maravilhosa essa mulher que a gente tem aqui. E para mim é super importante, inclusive, porque a gente traz poucas pessoas jovens. Então, é muito importante sua representatividade também, por conta da força da juventude, que é exatamente, a gente tem que escutar mais os jovens, a gente tem que escutar mais as crianças, porque todo mundo tem algo a dizer e o futuro é nosso, né? Mas principalmente dos jovens e das crianças que vão ficar com esse mundo que a gente está construindo agora, né? Então, muitíssimo obrigada. Gente, o nosso programa também é uma parceria com o programa Terra Mãe. Quem quiser seguir a gente, quem quiser conhecer o nosso parceiro, quem quiser conhecer também cada vez mais o trabalho da Gleice, tem todos os links aqui na descrição do vídeo. Então, sigam, se você gostou, dá aquele likezinho aqui no vídeo,
Se você gostou da gente também, curte a nossa página também. Se você gostou do trabalho da Gleice, vai lá, curte as páginas dela. E eu vou colocar aqui de novo para ninguém esquecer, certo? O Coletivo Sabiá, Biblioteca Comunitária Ponto Sabiá, Gleiciane _Queiroz. Então, a gente está esperando vocês também próxima quarta-feira, que tem mais uma entrevista com outra bicha doida. Que agora eu estou gostando desse programa, que é só mulher doida. Gosta é assim, que tem que ser. Então, gente, até a próxima quarta. Beijo, Messiane. Um beijo. Tchau. Um beijo, Tchau. Gleice.